Olá a todos, eu sou a professora Ana Ricoeiro e a nossa aula de hoje é sobre o imperativo afirmativo. Vamos nessa? Primeira coisa, para que serve o imperativo? Em uma frase a gente pode dizer que o imperativo ele serve para provocar determinada ação sobre um receptor, sobre uma pessoa, sobre um interlocutor. Então coloquei aí algumas dos tópicos que podem servir para direcionar responder essa pergunta. Então, para que serve o imperativo? O imperativo serve para pedir a alguém que faça algo ou para dar uma ordem. O imperativo serve para pedir objetos ou produtos em diversas situações cotidianas, por exemplo, nos comércios, nos bares, nos restaurantes e até mesmo dentro da nossa casa, quando a gente quer que alguém nos alcance alguma coisa, que alguém abra uma janela, que alguém feche uma porta, coisas desse tipo. O imperativo também serve para dar conselhos, para fazer sugestões, para fazer recomendações, dar orientações, dar instruções. Também serve para convencer ou para atrair a atenção de alguém sobre um fato ou sobre alguma circunstância, por exemplo, até na rua, para chamar alguém, para dar uma informação. Também serve para incitar ou estimular uma ação. A gente quer que alguém faça algo. Né? A gente vai ver muito presente esse incitar, este estimular na propaganda, na publicidade. Assim, mais que um convite, é um estímulo, um estímulo. E também o imperativo parece raro, mas ele pode ser usado também com a intenção de ser amável. Então a gente, por educação, a gente pode dizer passe, passe, entre, siente-se, quite-se el abrigo. Então, não estou dando ordem, eu estou sendo amável usando o imperativo, certo? Então, são alguns dos usos, né, para os quais o imperativo é usado, mas poderíamos incluir outros. Estes foram os que eu selecionei. Creio que são os mais usados, né? Bom, aqui eu trago alguns exemplos, né, de umas fotografias feitas pela nossa equipe, né, pelo Ola. Essa propaganda ela foi tirada no Uruguai, né, em Colônia do Sacramento. Então, aí está o uso do imperativo destapar uma Coca-Cola. Destapar uma Coca-Cola. Então, tirar a tampa, não? Destapar uma Coca-Cola. E esse é uma propaganda, então já é um estímulo, já está incitando, estimulando a pessoa a destapar uma Coca-Cola e tomar lá, certo? Aqui a gente já adianto para vocês que esse destapar é o uso do imperativo na pessoa vos. Vos, que é a forma de tratamento mais informal na região, em vários lugares da região do Rio da Prata, como na Argentina e no Uruguai. E outros mais. Então a gente já viu essa propaganda, agora a gente passa para o outro quadro, a outra imagem. Essa fotografia sou eu, né? E essa fotografia foi tirada em Buenos Aires. Tá? Esse personagem ele compõe uma série de personagens que formam o Camino de la Historieta, se não me equivoco, que são personagens de histórias, né? De histórias infantis, digamos assim. Então está presente, por exemplo, a Mafalda e outros tantos personagens, e tem um caminho. Então eles estão pela cidade. Então no piso tem informações sobre quem é esse personagem, o nome dele, de onde é que ele saiu, o que ele faz, enfim, algumas características. E essa frase, tirem papelitos muchachos, se refere a que está incitando a que se tire, tirar no espanhol é atirar, né? Jogar, papéis picados, como se fossem, mais ou menos a gente pode pensar de jogar confete, de jogar papel picado. E essa ação, ela está presente também, por exemplo, nas partidas de futebol, que as pessoas jogam papelzinho picado, tá bem? Então, vocês tiren está falando para ustedes,
Tiren papelitos, muchachos. O próximo exemplo é uma placa indicando uma medida de segurança e que se pode compreender como uma ordem. Então, mantenga este lugar sempre livre. Então, o lugar tem que ficar sempre livre, não pode ter nenhum obstáculo na frente de alguma coisa. Então, este mantenga é um tratamento que está tratando a pessoa, né, o receptor, de maneira formal. Então, mantenga quer dizer o senhor, em espanhol seria usted, mantenga usted. Bem? É uma ordem, dá para perceber que é uma ordem, não é um conselho, não é uma orientação, é muito taxativo. É para manter este lugar livre, não coloque nenhum obstáculo aqui. O outro exemplo também é de Buenos Aires ou é do Uruguai, não me lembro agora de onde é essa placa. Cuidado, trenes. Então, o imperativo está pare, mire, escute. O imperativo está, então, nestas 3 palavras. E é uma recomendação, é um conselho. Por quê? Porque está dizendo para a pessoa que a pessoa tem que ter atenção, que existe um perigo. Então, pare, mire e escute. Estas 3 formas estão também conjugadas na pessoa usted. É uma maneira mais formal de tratamento do espanhol, certo? Mais um exemplo. Este folder, né, é de Buenos Aires. Ele, aqui nessa página, ele mostra os pontos verdes. Os pontos verdes é uma rede desses pontos que fica pela capital de Buenos Aires e que recolhe resíduos recicláveis. Só resíduos recicláveis, e aí organiza, seleciona e faz um reaproveitamento. Então, o que está indicando aí? Está recomendando, está aconselhando, está sugerindo, está orientando que as pessoas reduzam, quer dizer, economizem, que as pessoas reutilizem, que as pessoas reciclem. Então, está fazendo que uma orientação, um convite, pode-se pensar também na maneira de um convite, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar. Essas 3 formas estão usadas na pessoa vos, que é a forma mais comum de tratamento que se vê em Buenos Aires, nas questões, por exemplo, de outdoor, desses folhetos, se vê muito o uso do vos. Também está presente o usted com uma forma mais formal, mas se vê majoritariamente o uso do vos, tanto nas publicidades como nesse tipo de material, certo? Então aqui a gente teve 5 exemplos de uso do imperativo, né? Esses usos remetem a alguns casos que eu apresentei no início, né? De recomendação, de conselho, de orientação, de estímulo, de incitação e de ordem com o mantenga este lugar. Bom, depois que a gente viu, então, para que serve o imperativo, né? E vimos alguns exemplos da presença do imperativo, convidando, orientando, dando ordem, por exemplo, a gente vai ver agora, vai coincidir com o que a gente viu, né? Em que tipos de textos a gente vai encontrar o imperativo afirmativo. Claro que a gente vai encontrar nesses textos que a gente já viu, nesse tipo de texto. E aqui eu coloquei alguns mais. Então, a gente vai encontrar o imperativo nas placas, por exemplo, nas placas de trânsito, né? A gente vê o uso do imperativo, em avisos, até dentro do avião, quando a gente pega aquele encarte para colocar o cinto, né? E as outras orientações, né? A gente vai encontrar o imperativo nas receitas de cozinha, né? De como fazer. A gente vai encontrar o imperativo nos manuais de como montar alguma coisa, né?
nos tutoriais de como fazer alguma coisa, como construir alguma coisa, como acessar alguma coisa. Nos guias de instruções também vamos encontrar o imperativo. Vamos encontrar o imperativo presente nas publicidades, né? Quando destapar uma Coca-Cola, por exemplo. Nós vamos encontrar o imperativo também nos folhetos de orientações e conselhos, seja no meio educacional, nos hospitais, enfim, nesse folder que a gente viu de reciclar, de reutilizar. Nesses contextos nós vamos encontrar então o imperativo e em outros muitos mais, certo? Bom, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver o que todo mundo quer saber. Como é que a gente conjuga o imperativo? Como é que ele se forma, esse imperativo? Que ele é um pouquinho complicado, porque tem algumas irregularidades, e ele vai mudar no vos, e vai mudar no vosotros. A gente vai dar uma olhadinha, eu tenho uma estratégia brilhante para dominar de uma vez por todas o imperativo. Bom, para começar, uma questão teórica, linguística. O imperativo, ele, propriamente dito, em termos linguísticos, ele vai ter a conjugação e vai atuar propriamente sobre somente o tu, o vos e o vosotros. E vai ser nessas três pessoas que a coisa vai complicar um pouquinho, mas eu vou passar para vocês a estratégia brilhante e jamais vão esquecer. Tá? A gente podia aqui pensar que o imperativo é para dar ordem, mas a gente já viu que serve até para ser amável com alguém, mas teoricamente a gente usaria o imperativo para agir sobre alguém, para que essa pessoa faça alguma coisa, que essa pessoa atue de alguma maneira, e essas pessoas teoricamente só seriam o tu, que é a outra pessoa, ou o vos, que é a forma informal de tratamento mais usada na Argentina e no Uruguai, pelo menos, e para o plural do tu, usado no contexto ibérico, da Espanha, o vosotros. O vosotros é o plural do tu. O vosotros na Espanha é informal. Então, várias pessoas que tu chama por tu, tu vai chamar por vosotros. Tá? Bom, esses detalhes dos pronomes são outra questão, então serviriam para outra aula. Então, só para a gente saber que, teoricamente, o imperativo, ele incide propriamente dito sobre o tu, o vos e o vosotros. Tá? As outras pessoas, não quer dizer que a gente não possa usar nas outras pessoas. Que a gente não possa dar uma ordem, dar um conselho para usted, por exemplo. Sim, podemos. E usamos. Podemos dar uma ordem até para nós mesmos. Se nós estivermos em algum momento falando... eu estou falando comigo mesmo. Eu vou dizer... piensa, recicla. Bueno, eu posso falar para mim mesmo, se eu estou falando comigo mesmo, eu posso dar uma ordem para mim. Eu posso dar uma ordem, não seria bem uma ordem, para nós todos, não? Eu posso pensar, pongamos um ponto final nisso. Então, eu estou incluída. Bom, então, quero dizer o que é com isso? Que a gente vai conjugar o imperativo para todas as pessoas, mas ele tem essa particularidade que ele só atua sobre essas pessoas e as demais pessoas. Como está aqui colocado, as demais pessoas, elas vão sair do modo subjuntivo. Elas vão ser igual ao modo subjuntivo. Ah, bom, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que estudar o subjuntivo. Então, pela lógica, quando a gente vai ensinar o imperativo, a gente primeiro ensina o subjuntivo. Por quê? Porque o imperativo vai sair praticamente todo do subjuntivo. Para terem uma ideia, o imperativo negativo, que tem o não na frente, ele é idêntico, igual ao modo subjuntivo. Então, são duas coisas iguais. Tá bem? Então, esclarecida essa questão, nós vamos então vasculhar como se conjuga mais especificamente o tu,
o vos e os outros. Vamos ver as outras pessoas? Sim, vamos ver as outras pessoas. Mas vamos ter mais atenção com essas três, porque é nessas três que vai ter umas mudancinhas que eu vou passar as estratégias brilhantes. Certo? Então vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho três slides praticamente iguais que vai mudar a terminação. Então a gente vai ver essa conjugação, ela é para os verbos regulares. Os verbos irregulares a gente vai ver depois no outro quadrinho. Então vamos lá. Os verbos terminados em ar, depois er, depois ir. Agora, atenção, verbos terminados em ar, imperativo regular. A estratégia que eu tenho, que eu uso, que funcionou e funciona até hoje, é que se o verbo tem a vogal A como se é terminado em A, se é lavar, cantar, amar, nadar, andar, o tu, a pessoa tu, vai ser com A. E a pessoa usted vai ser com E. Vai ser o contrário. Então, verbos em ar, lavar, lava tu. Já sei. Lave usted. Amar. Ama tu. Ame usted. Cantar. Canta tu. Cante usted. Não sei de onde eu tirei essa estratégia, mas funciona. Tem outras maneiras de identificar? Tem. E é de onde se forma esse verbo, esse de lavar. Certo? O que diz aqui nesse globo, nesse balãozinho? Esse balãozinho vai dizer de onde é que sai este lava, por que é lava. E tem duas formas de explicar. Aqui eu coloquei uma porque eu acho que é a mais lógica, mas depois a gente vai ver a outra também, tá? Então a gente viu aqui a estratégia da professora, que se o verbo termina em ar, o tu vai ser com A. A gente tem também essa estratégia aqui, que é a estratégia que vocês vão encontrar nos livros, tá? Quer dizer que essa forma tu, aqui está em espanhol, la forma para el tu es idêntica a la tercera persona del presente de indicativo. Bom, aí o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a terceira pessoa do presente do indicativo. A terceira pessoa, em espanhol, é ele ou ella. E os te também se conjuga dessa maneira. Também se conjuga. Então, poderíamos dizer que se conjuga igual a ele, ella ou usted. Tá bem? Claro, aí eu vou ter que saber o presente do indicativo, tá? Eu lavo, tu lavas, ele lava, ella lava, usted lava. E o tu vai ser igual. Por quê? Sai daí, certo? Eu prefiro a minha estratégia. Então, desvendado o mistério do tu em verbos terminados em ar, certo? Lavar, lava. E o vos? O vos é muito simples, gente, muito simples. O vos, como está escrito aí no balãozinho, tira o R do infinitivo, apaga o R, e acentua a vogal. Então, se é lavar, lavar, certo? Vai funcionar assim para 99,9% dos verbos. Eu achei uma, duas, no máximo 3 exceções, certo? Bom, está escrito aí, tira o R e acentua. Muito bem? O usted, como a gente já viu, é a vogal oposta. Lave usted, e aí segue lavemos nosotros, e ustedes aqui bem no finzinho é o plural. Então, se usted é lave, ustedes vai ser laven. Então, lave usted, laven ustedes. Faltou falar do vosotros. O vosotros é muito simples. Assim como no vos a gente tirou o R, apagou o R e acentuou, no vosotros a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente não vai acentuar. A gente vai tirar o R e vai colocar a letra D.
a letra D de dado. Então vai ficar, tirei o R e ficou lavad, certo? Lavad, amad, encontrad. Fácil, não? Vamos passar para o E, verbos terminados em er. Verbos regulares terminados em er. Imperativo afirmativo, o exemplo é com o verbo comer. Segue a estratégia da professora. O verbo terminou em er, então é comer. Comer, come. Comer, come. Tu. Muito bem. A mesma coisa, ele sai da terceira pessoa, ele é idêntico à terceira pessoa do presente do indicativo. Só que aí eu tenho que saber o presente do indicativo. Eu como, tu comes, ele come, ella come, usted come. Então, tu come, certo? Esta é uma maneira também de encontrar a forma do imperativo para tu nos verbos terminados em er. Muito bem? O vos segue a mesma regra como a gente viu para o verbo terminado em ar, para os verbos terminados em ar. Tira o R e tasca-lhe um acento. Então seria comer. Muito bem? E o vosotros? Igual ao que a gente viu nos verbos terminados em ar. Tira o R e não acentua, coloca uma D, a letra D. Então seria comed. Então no vos tira o R e acentua. No vosotros tira o R e coloca a letra D de dado. Muito bem? Usted vai ficar coma, com a vogal oposta. Ustedes, que é o plural de ustedes, que é o plural de usted, vai ficar coman. Então, coma usted, coman ustedes. Muito bem? Vimos todos? Passamos para o verbo terminado em ir. Agora atenção que tem uma pequena mudança. O verbo é terminado em ir, mas o tu não vai ficar com i, não vai ficar cobrir, nem cubre, vai ficar cubre. Então a pessoa tu vai ficar com o e, igual aos verbos terminados em er. Então os verbos terminados em ir, como cobrir, e os verbos terminados em er, como comer, eles vão terminar na pessoa tu, vai terminar em e. Então eu vou dizer cubre tu. Vamos voltar aqui nesse balão para dizer que uma estratégia de encontrar, além desta que eu falei, é que este verbo ele se conjuga de forma idêntica à terceira pessoa do presente do indicativo. Então eu vou dizer yo cubro, tu cubres, ella, usted cubre. E o tu então fica igual, fica cubre tu, certo? E o vos? O vos continua a mesma regra dos outros. Eu tiro o R do verbo no infinitivo, no caso cobrir, eu tiro o R e tasco-lhe um acento. E fica cobrir. E aí se tem um acento no i, vai ser tônico no final. Cobrir. Muito bem? Usted fica com a vogal oposta, fica com o A. E ustedes, que é o plural do usted, se usted é cubra, ustedes é cubran. Certo? Nosotros cobramos. Sim? E o vosotros, que é o outro que tem o diferencial, a mesma coisa dos anteriores, das desinências com ar e er. Eu tiro o R do infinitivo, tiro o R e coloco o D de dado e fica cobrid, certo? Então aqui nós vimos como se conjuga o imperativo afirmativo nos verbos terminados em ar, er, ir.
os verbos regulares. Muito bem? Passamos para o próximo slide. E agora o que eu vou fazer? Eu vou retomar a formação do tu, do bos e do bosotros, certo? Eu vou retomar para que fique bem claro. Eu vou reiterar o que eu já falei, como se forma a pessoa tu, como se forma a pessoa bos e como se forma a pessoa bosotros, tá? Então começamos pelo tu, como eu já falei, que estava nos globinhos. O tu é a mesma, é idêntica à terceira pessoa do presente do indicativo de ele ou eja, tá? Ou a primeira pessoa também do presente do indicativo sem o S. Me parece um pouco complicado, mas eu tenho que mostrar para vocês porque são as duas formas que vocês vão encontrar quando vocês forem estudar, por exemplo, numa gramática ou num livro didático de espanhol. Tá? Então, aqui em vermelho está o imperativo e tu. Tá? Repetindo, eu uso a estratégia como eu criei para eu aprender. Se o verbo termina em ar, o tu vai ser com A. Né? Então, hablar fica habla, lavar fica lava. Tá? As demais são do verbos terminados em ir, aqui no caso. Então, partir vai terminar em e, sonreír vai terminar em e, vivir vai terminar em e e compartilhar vai terminar em e. Eu não coloquei nenhum verbo aqui que fosse conjugado com er, mas não tem problema. Fica claro, então, que eu uso essa estratégia de se o verbo termina em ar, o tu vai ser com a, hablar, lavar. E se o verbo termina em er ou ir, o tu vai ser sempre com e. Parte, sonríe, vive, comparte. Nos regulares, atenção, porque nós temos 8 irregulares que vai acontecer uma grande virada aqui, nós vamos ver depois, certo? Bom, esses verbos aqui do imperativo, eles saem, teoricamente, dessas duas formas, ou uma ou outra, tá? Sempre vai chegar nesse resultado. A que eu apresentei nos globos é que ele é idêntico à forma ele, eja ou os te do presente do indicativo. Então, vamos conjugar com ele essas formas. Ele habla, ele lava, ele parte, ele sonríe, ele vive, ele comparte. Então, é igual, fica igual, não precisa tirar nada. Essa outra estratégia, que é a estratégia que aparece aqui no meio, que é o presente do tu, porque o presente do tu é igual ao imperativo do tu, mas tem que tirar o S. Então, tu hablas, aí eu tiro o S e queda habla tu. Tu lavas, eu tiro o S e fica lava tu. Tu partes, eu tiro o S e fica parte, e assim sucessivamente, certo? Então, a formação da pessoa tu está aí explicadíssima, certo? Além da estratégia da professora. Bom, agora a gente vai ver então a formação, a origem da pessoa boas. Bom, a pessoa boas só tem uma coisa para dizer, não tem estratégia nenhuma. A pessoa boas é simplesmente apagar o R, cortar o R do infinitivo e acentuar, com raríssimas exceções, talvez 2 ou 3. Então, seria isso. Então, o infinitivo é hablar, então queda hablar, lavar, lavar, partir, partir, sonreír, sonreír, vivir, vivir, compartir, compartir. ¿Está bien? Voy a volver aquí un ratito, me faltou algo aqui, vamos, entonces, arrumar, realmente faltou o acento, tá? Sorrir. Muito bem, aqui então vimos a formação do bos, passamos imediatamente para a formação do bosotros, que também é simplésima. A gente já viu que o bosotros, a gente corta a letra R do infinitivo e acrescenta a letra D
de dado. Infinitivo hablar, hablad. Lavar, lavad. Partir, partid. Sonreír, sonreíd. Vivir, vivid. Compartir, compartid. Muito bem? Então, está aqui, apresentei para vocês a formação do tu, do vos e do vosotros, certo? E as outras pessoas, como a gente viu, saem do presente do subjuntivo, seria outro tema para tratar, para retomar a questão. Entramos agora na irregularidade. É muito fácil, porque são 8, dá para decorar. Dá para decorar e se você se empenha, tu podes ter esta irregularidade na ponta da língua, porque é muito parecido com o português, muito parecido. Então, ele se forma assim, é muito parecido com o português. Como a gente diz, dá uma ordem, usa o imperativo para quer que alguém venha, a gente diz vem, não é? A fazer, que é o segundo aqui, fazer, como a gente dá essa ordem? Faz, então é muito parecido. Poner, como a gente diz a ordem, a instrução, põe. Salir, sai, não? Então é muito parecido mesmo. Então o que parecia tão esdrúxulo, não é tão esdrúxulo, que é bem parecido com o português. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que a irregularidade, ela tá no tu, a irregularidade do imperativo. Tá? Então, sempre que vai ter uma irregularidade, ela vai estar só no tu. Nos outros segue todos seguem iguais, com exceção desse ir que eu coloquei, porque o ir aqui, se a gente fosse seguir a regra para o bos, que é tirar o R e acentuar, ia ficar muito estranho. Ia ficar muito estranho mesmo. Como é que a gente vai tirar o R do ir e acentuar para formar o bos? Ia ficar um I com um acento. Não sei se é por isso. Mas a formação do ir no imperativo do bos é andar, certo? E está aqui a prova nesta expressão idiomática brilhante que eu adoro, que é a expressão andar a cantar-lhe a Gardel. Andar a cantar-lhe a Gardel. Seria como, não sei se pode dizer vai plantar batata, é uma coisa assim. Gardel foi um super cantor que nasceu no Uruguai, em Tacuarembó, tem este vínculo muito forte com a Argentina, com Buenos Aires, porque ele viveu muito tempo lá, ele transitou muito entre Uruguai e Argentina, mas nasceu no Uruguai. E mandar alguém cantar Gardel é uma coisa assim praticamente impossível. Ninguém teria condições de cantar a Gardel. É uma expressão idiomática que é tipo como uma homenagem a Gardel. Então, fazendo um parêntese, este senhor, ele é um artista cajerreiro, ele toca Gardel na rua, em Buenos Aires, numa rua que é uma feira cheia de artistas e de artesanatos e de coisas antigas para vender, uma feira muito bacana que ocorria pelo menos todos os domingos em San Telmo, a feira de San Telmo. E este senhor, então ele canta Gardel e ele pede uma colaboração, então enfim. Tá aí para quando vocês forem a Buenos Aires passear na Caixa de Defensa, na Feira de San Telmo, e talvez vocês encontrem o Gardel lá cantando. Tá, então, andar a cantar-lhe a Gardel é uma expressão idiomática. Então vamos retomar. A gente já viu aqui a questão dessa irregularidade presente no bos, no verbo ir, o resto segue tudo igual, só tirar o R e acentuar, como a gente pode ver aqui. Até o ser, tirou o R e acentuou. E a gente vai ver que o tu e o bos são iguais. Observem, são iguais. Bom, então, terminando com esse assunto, decir, a forma de decir tu é di, as, a ser, que é fazer, as, ir, é be. Então, se eu quero mandar que alguém saia daqui, eu vou dizer ve daqui, ou bete de aqui, bete, se usa muito com o pronome, esse te, tipo, como dizer vai-te,
não sei como se diria em português bem, mas é vete aqui a hora, sim? Vete aqui, ou be, poderia ser também, sem o pronome. Pon, de poner, de colocar, não? Sal, de salir, sal, sim? Não te quero, sal, tu, não? Sal, tu. Se, aí posso dizer do verbo ser, certo? Ser feliz. Não? Eu estou pedindo que a pessoa, tô lhe pedindo, tô lhe, provocando que ela seja feliz. Então eu digo, ser feliz. Não espera. Ser feliz agora. Verbo ser. Tener, o imperativo é ten, não? Ten. E o imperativo do verbo venir, que é de vir, né? Quer que a pessoa venha, é ven. Ven. Tá? Tem uma canção que ven a cantar, certo? Então aí estão os 8 imperativos irregulares na pessoa tu, com este de brinde aí, que é o que eu coloquei com o bos, do verbo ir, andar. Muito bem? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer uns exercícios. Eu preparei, são todos de minha autoria. Não são copiados de nenhum livro. Então, mostra de exercícios de reconhecimento do imperativo e uso das formas adequadas. Então, como que a gente identifica, reconhece que é o imperativo e como que a gente usa adequadamente o imperativo. São 3 tipos de atividades. Este aqui está brilhante. Estes folders, eles são do Hospital Alemão. O Hospital Alemão é em Buenos Aires. Já deu para ver que tem muita coisa aqui de Buenos Aires e do Uruguai. Então, o que eu coloquei? Atividade. Onde estão os imperativos? E a que pessoas se referem? Olhem que interessante. Esse primeiro aqui, os dois são de campanhas, deu para ver, né? De campanhas de saúde. Ele disse o primeiro, donar vida em vida. Donar, está? Então, convidando, sugerindo, né? Estimulando para que as pessoas doem sangue. Doem, porque, e aí é um jogo, né? Que eu estou doando vida, né? Porque se eu der sangue para alguém, eu vou fazer uma pessoa viver. E eu estou doando esta vida, né? Que o sangue representa a vida, quando eu estou vivo. Brilhante, né? Então está donar vida em vida. Este donar, como a gente viu, ele é o bos. É o bos, porque tirou o R e acentuou. Então, só no bos que a gente vai encontrar esse donar, comprar, venir acentuado. Certo? Depois a gente vai olhar aqui, eu fiz uma tabelinha para a gente ver esquematizadinho. Então, esse donar é o imperativo e ele é o bos. Eu espero que vocês tenham se dado conta que ele é o bos. E, além do mais, ele termina em A. O verbo é donar. Então, ficaria dona, segundo a estratégia da professora. Donar, dona. Donar, pos. E o que vem com E? Usted, done. E aqui já tem uma pista, porque é done sangue para você mesmo. É uma campanha de doação de sangue. Não sei bem como funciona, mas está explicado no encarte, no folder. Então, esse done, então, é o mesmo verbo donar, só que no usted. Usted. Então, é um pouco mais formal o uso, a opção pelo uso, pelo usted. E é isso aí, então. Então, os imperativos são o donar, que está na pessoa vos, e o done, que está na pessoa usted, que é uma maneira formal de tratar a outra pessoa, certo? Agora a gente vê, então, aqui é o verbo donar, no imperativo. A gente vê ele bem conjugadinho em todas as pessoas, né? Então, com relação ao exercício, é o donar. Aqui eu coloquei o balãozinho de novo, que o imperativo do bos basta tirar o R, cortar o R e acentuar, e temos o imperativo em bos. E o usted vai ser com a vogal oposta. Então, se o verbo termina em ar, dica da professora, o usted vai ser com o E.
e o tu com a mesma vogal. Então, donar, dona, tu, done, usted. Muito bem? Estão as outras pessoas, como a gente já viu. Bom, este foi o primeiro exercício simples e inteligente. Passamos para o segundo exercício. O segundo exercício é de organizar dentro da tabelinha. É mais gramatical, mais de sistematização, sim, mas também é válido, porque exige um raciocínio e também tem um aspecto lúdico nesse exercício, que é de preencher a caixinha e de pensar o que vai nas outras caixinhas que ficaram vazias. Eu já fiz o canta aqui, marquei. Canta é do verbo cantar, certo? Eu coloquei aqui no tu, tá? Ele mantém a mesma vogal, ou seguindo aquelas estratégias que a gente viu, que ele é igual à terceira pessoa do presente do indicativo. Então, eu tenho que pensar aí, ele canta, eja canta, tu canta, canta tu, tá? Canta tu, como é que é o bos? Como é que é o bos? Ai, meu Deus. O bos é o verbo no infinitivo, mas eu tiro o R e faço o quê? Só um minutinho que o meu teclado está em português, agora está em espanhol. E ponho o acento. Então, tiro o R e coloco um acento. Então, fica cantar, certo? Cantar, certo? E o usted? O usted, se é canta tu, vai ser cante usted. Cante. Só troca a vogal. E o vosotros? O vosotros, eu pego o verbo cantar, tiro o R e coloco o quê? O dedidado. E fica cantad. Simples, não? Observem como o corretor vem corrigir aqui, porque o vos parece que não é muito usado, né? Dentro do meio da computação. Mas deixamos assim. Bom, então o canta já foi. Vamos pegar o sal. Não, vamos pegar o mirar. Mirar, novamente. Mirar. Temos o verbo mirar, que é do mirar, e ele tá sem o R acentuado. Aqui, não tem mistério. Mirar, ele entra aqui, tira o R e acentua, é o bos, certo? Bom, seguindo pela lógica do cantar, canta, mirar, mira. Mantém a vogal, mira tu. E se é mira tu, como é que é o usted? Usted é mire usted. Mire usted. E o vosotros? O vosotros com a estratégia de escrevi, tirei o R, coloquei o D. Mirad. Muito bem? Então, dois verbos terminados em ar, perfeito. Já sabemos. Esse aqui vamos então marcar, porque já foi feito. Não, vou deixar assim, depois eu faço. Vamos ver o correr. Olha, temos um verbo terminado em er, então o tu vai ser corre. Está aqui, é ele mesmo, corre. Tá? Mantenha a vogal, segundo a estratégia do professor. Já disse 15 vezes a mesma coisa. E o bos? O bos é o verbo correr, sem o R e acentuado. Correr, correr. E o usted? Bueno, se escorre tu, vai ser com A. Corra. Corra usted. E vosotros? Mesma coisa. Vou escrever o verbo, vou tirar o R e vou colocar um D para ninguém esquecer. Corred. Temos agora o salir e o venir, verbos terminados com ir. Sal. Que estranho este sal. Só pode ser daqui. Por que é sal e não é salé? Porque é um verbo irregular. A gente já viu que temos 8 verbos irregulares em tu. Então é sal. Não te quero aqui. Sal. E o bos? O bos não tem irregularidade. Aqui não tem. Somente a gente encontrou no ir, que é andar, e em um outro que é... Esqueci agora, mas depois eu lembro. Bom, seguimos. Bos, então, esses
Vamos escrever o verbo salir, vamos tirar o R e vamos acentuar. Salir, ótimo. E usted? Usted, agora complica um pouco, porque a gente não viu isto. E esse usted sai lá do presente do subjuntivo. E ele é um pouco diferente, ele tem uma irregularidade aqui, ortográfica. Alguns autores não vão considerar como irregularidade, porque ele sai do presente do subjuntivo. É salga, tá? Vários verbos vão ter essa terminação com o G. Vamos ver no venir que vai ser a mesma coisa. Então é saltu, sali, pues, salga usted. E vosotros? Vosotros não tem irregularidade. É o verbo salir, apagamos o R e colocamos a D. É salid, salid. Muito bem? Matamos a charada. Vamos para o venir. Quem se lembra como é o tu do venir? É irregular. O verbo venir em tu tem irregularidade no imperativo afirmativo. Como é que é? Como é que é em português? Vem. Em espanhol é igual. Ven, só que é com N. Então, ven tu, o vos. Venir, apagamos o R e acentuamos o I. Venir. Você usa muito, se escuta muito para chamar as crianças. Venir. E usted? A mesma coisa do salir. É o mesmo tipo de... É uma modificação, um câmbio ortográfico. Talvez alguns autores considerem como irregularidade, outros não. Então, salir, salga. Venir, venga. Funciona dessa maneira. E o vosotros de venir segue a nossa regrinha de tirar o R e colocar um D. Venid. Tá bem? Então, terminamos aqui este lindo exercício de botar as coisinhas nas caixinhas, as palavras nas caixinhas. É uma maneira de conjugar o verbo que eu considero lúdica, interessante, que faz a gente pensar, fazer hipóteses. Muito boa para fazer em duplas. Um não sabe uma coisa, o outro sabe e aprendem juntos. Último exercício. Esse exercício foi tirado de um folder, né, com 5 conselhos para prevenir o coronavírus. 5 conselhos, e aí está o imperativo sendo usado para conselhos, né, para prevenir o coronavírus. Então, completa o texto com as formas adequadas, usando a pessoa tu. Fácil, muito fácil. Vamos ficar no tu, aquele que é coladinho na desinência do verbo. Bom, para começar, eu coloquei alguns verbos aqui, estão com a partícula, o pronome em negrito, o lavar-se, o cobrir-se, aqui no 4, e o quedar-se, aqui no 5. Bom, vou adiantar por que eu coloquei desta maneira. Alguns verbos do espanhol, eles se usam são verbos pronominais, eles são usados com um pronome. Uns são usados somente, sempre com o pronome, outros às vezes com o pronome e às vezes sem o pronome. É como no português. Vamos ver o lavar-se, por exemplo. No português eu digo eu me lavo, e eu digo, aí eu uso o pronome me, eu me lavei, tu te lavaste, eu me lavei. Isso também se usa sem o pronome. Por exemplo, eu lavei a louça. E aí não tem o pronome, certo? Então não tem esse funcionamento semelhante. O interessante e o que diferencia, e talvez o dificulte, tem que ter mais atenção, é que no espanhol, quando for a forma imperativa do verbo, ou o infinitivo, como está aqui, que é lavar, cobrir, que é dar, o pronome vem junto, posposto, colado no final. Não tem um hífenzinho para separar como a gente tem no português. Então, no imperativo, que é o que nos interessa agora, no infinitivo, que é o que está aqui, e também no gerúndio, mas que é outro assunto, o pronome vem, quando tem pronome, ele vai, não se usa ele na frente do verbo separado, se usa ele colado no verbo no final. Então, eu já coloquei aqui para facilitar o T, o T aqui no 4 e o T aqui no 5, que são os 3 verbos que há a exigência desse pronome dentro desse uso. Bom, sem mais muitas milongas, então a frase seria:
Os conselhos, né? O verbo é lavar, a gente tem que conjugar em tu. Como é que a gente conjuga o lavar em tu? Lavar, lava. Tá? Lava las manos frequentemente. Como tem o pronome, que é lavar-se as suas próprias mãos, lavar-se, então seria lávate, lávate las manos frequentemente. Tá? Então aqui fica lava-te. Tá? Por que ficou com acento? Porque vai seguir a regra de acentuação do espanhol. Vai seguir a regra. É uma palavra, em espanhol se diz esdrújula, é proparoxítona. Na regra do português, fazendo um parênteses, todas as proparoxítonas são acentuadas. No espanhol é igual, só que elas têm o nome de esdrújulas. Esdrújulas. As palavras esdrújulas, lava-te, como teve esse câmbio com a introdução do T, ela vai ficar uma palavra proparoxítona, esdrújula, e tem que levar acento, certo? Bom, manter distância de por lo menos 1 metro. Por que eu sublinhei aqui? Porque o verbo manter, assim como retener, qualquer verbo que tenha um prefixo antes, mas ele vai seguir a conjugação do verbo tener. Lembrem, o verbo tener é um dos 8 verbos que tem irregularidade na pessoa tu, como a gente viu nas diapositivas anteriores, nos slides anteriores. Então, tener para a pessoa tu é ten. Então, nós vamos usar este ten para conjugar o tener, mas vamos manter o man. Então, mantém, certo? Mantém. Acentuamos agora. Por quê? Porque a gente está seguindo uma regra de acentuação do espanhol, que as palavras que são oxítonas no português, que em espanhol se chamam lá as agudas, terminadas em N e outros contextos mais, é outro assunto, elas são acentuadas. Tá? Mantém, tem que levar acento, certo? Então aqui, mantém distância, mantém tu distância de por lo menos 1 metro, isso daqui. Aqui temos também um pequeno errinho, já corrigimos. Então, mantém distância de por lo menos 1 metro. Muito bem? Agora tá fácil, evitar tocar tu boca ou rosto, sim? Então, evitar não tem pronome, facílimo, verbo terminado em A, tu fica em A. Evita, não tem acento, normal, evita tocar tu boca ou rosto. 4. Ao tosser ou estornudar, e com pronome agora, e que eu já coloquei o T. Como é que é o cobrir? Como que é o cobrir para a pessoa tu? Se o verbo termina em ir, o tu vai ser com E. Então é cúbrete, tá? Cúbrete é imperativo. Uma vez mais, é uma palavra cúbrete. É esdrújula, proparoxítona, tem que levar acento. Cúbrete. La boca e nariz. Muito bem. Então, para tossir, para espirrar, tu tem que cobrir a boca e o nariz, tá? Cobrir tudo. 5. Para encerrar. Si tienes síntomas como tos, fiebre e dificuldade para respirar, o verbo é quedar-se, de ficar, para traduzir. Quédate em casa. Uma vez mais, proparoxítona acentuada. Quédate, o verbo quedar é com ar, o tu vai ser com A. Quédate em casa. Quédate em casa. E, por fim, o buscar, facílimo, verbo terminado em ar, imperativo, também em A. Tá? E busca informações em esse sítio. Sítio, muito bem, pode ser um site ou um lugar. Tá bem? Bueno, espero que tenham gostado. Aqui eu coloquei a fonte de onde eu tirei este material. É um material autêntico que eu usei para elaborar o exercício. Tá bem? Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar exatamente igual, né,
com a exceção de que eu coloquei acento aqui nesse como, porque a pergunta estava sem acento. Bom, espero que tenham gostado. Então, aprendemos hoje o uso, as funções, a formação e a conjugação do imperativo afirmativo. Espero vocês na outra aula sobre o imperativo negativo. Um abraço a todos.